Graças damos a Deus por mais um dia. Aqui poder estar orando juntamente com todos vocês, meus amados irmãos inscritos deste canal. Quero saudar a todos vocês com a paz do Senhor. Que a paz do Senhor seja sobre a sua vida, sobre a sua casa nesse dia de hoje. Que o Senhor venha fazer resplandecer o rosto dele sobre ti e te dê a paz. Eu quero estar meditando juntamente com todos vocês nesse dia de hoje uma passagem que se encontra no livro de Samuel, no capítulo 1, versículo 4, que diz: E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava e dava ele a porção do sacrifício a Penina, a sua mulher, e todos os seus filhos e todas as suas filhas. Porém, a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava Ana. Porém, o Senhor tinha encerrado a madre de Ana e a sua competidora porém o Senhor, porém Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava a Ana. Porém o Senhor tinha encerrado a madre e a sua competidora excessivamente irritava para embravecer, porquanto o Senhor tinha encerrado a madre. Assim fazia ele de ano em ano. Ele subia à casa do Senhor, e assim a outra irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, o seu marido, disse-lhe: Ana, por que choras? Por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou depois que comer e beber em Siló. E sucedeu que, estando assentado à cadeira junto ao pilar do templo, ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E voltou-lhe um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas da tua serva deres um filho varão, ao Senhor darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará a navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, ele fez atenção à sua boca, porquanto no seu coração falava, e só se movia os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Elia teve por embriagada. E disse-lhe Eli: Até quando estarás embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu: Não, meu senhor, sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém eu tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Amém? Somente até aqui. A palavra do Senhor que o Senhor nos deu nesse dia de hoje, que se encontra no livro de 1 Samuel, versículo 4, que diz: Que todos sucedeu, pois que no dia em que Eucana sacrificava ali e dava uma porção pela vida de Penina, por todos os filhos e filhas que Penina tinha. Nós sabemos que essa passagem ela nos traz o qual está escrito que houve, né, além das terras de Ramataim, ali nas montanhas, cujo nome deste homem era Eucana, e ele tinha essas duas mulheres.
O nome de uma era Ana e o nome da outra, Penina. O qual a palavra do Senhor nos conta que Ana era estéril, não podia dar filho ao seu marido. E nessa condição, Eucana ele tem a sua segunda mulher chamada Penina. E nessas condições dessa segunda mulher que ele tinha chamada Penina, o qual esta gerava filhos e filhas para Eucana. E todos os anos subindo eles à casa do Senhor para oferecer ali o sacrifício, a adoração, né, ao Senhor, pelas bênçãos, pelas tudo que eles recebiam da parte do Senhor. Eles subiam ali para sacrificar a gratidão a Deus pelas bênçãos de sua vida, da sua casa, da sua família, de tudo quanto eles recebiam. Ali Eucana subia e ele sacrificava ali um sacrifício pela vida de Penina e pela vida dos seus filhos e das suas filhas. Só que a palavra do Senhor também ela nos conta que pela vida de Ana, ali ele dava uma parte excelente, né? Uma parte eu acredito até melhor, porque a Ana ele amava a Ana, independente dela ter filhos ou não ter filho, mas era a mulher o qual ele amava, Ana. E a palavra do Senhor diz que todos os anos, né, subindo Ana, Penina, Eucana, para dar ali a sua porção de gratidão a Deus, o qual ali Eucana dava a sua porção a vida de Penina, seus filhos e suas filhas, e dava também uma parte excelente pela vida de Ana, até o ponto, né, que a palavra do Senhor nos conta, porém, pela vida de Ana ele dava uma parte excelente, mas porquanto ele amava Ana, mas porém o Senhor tinha encerrado a amada de Ana. Ana não dava filhos. Ana não tinha filhos. E ali a palavra do Senhor diz que todos os anos, subindo eles à casa do Senhor, subindo eles ali para oferecer o sacrifício, a sua competidora incessantemente a irritava a Ana. Porque ela tinha filhos, ela gerava filhos, filhas e filhas para Eucana, e Ana não podia gerar, porque o Senhor tinha cerrado a amada de Ana. Propósito, eu acredito, de Deus. Deus tem o seu propósito em tudo que Ele permite acontecer. A palavra do Senhor nos diz que essa e a sua competidora incessivamente a irritava para tirar a paz de Ana. Penina era uma mulher que dava filhos e filhas a Eucana, e ela incessivamente ela irritava a Ana para tirar a paz. Para ela já não era o suficiente, não bastava só ela ver Ana sem filhos, mas ela queria tirar a paz de Ana. Porque ela queria deixar a Ana irritada. E a Bíblia diz assim, ela irritava para embravecer. E a palavra do Senhor nos conta que ela fazia essas ações contra a vida de Ana. Eu acredito também que a Penina, ela via, né, o amor de Eucana para com Ana, independente, ela era uma produtora de filho, mas a amada era Ana. Quem era a pessoa que Eucana amava era Ana. E a palavra do Senhor nos diz que ela fazendo isso para embravecer, para irritar a Ana, de maneira que ela só chorava. Ela não comia. Eu imagino a vida de Ana, uma pessoa ali até angustiada, né? Que é uma pessoa que vive num lugar onde alguém te afronta, aonde alguém procura tirar sua paz, aonde alguém faz de tudo para deixar aquela pessoa desestabilizada, né? Porque uma pessoa que ela está num lugar onde ela vive uma vida onde alguém atormenta ela está desestabilizada, né? Ela fica até sem lugar.
E a palavra do Senhor diz que a Ana só chorava, a ponto que ela só chorava e nem comia. Mas eu acredito que ali, Eli, observando a situação de Ana, ele chega a dizer para ela: por que está mal o teu coração? E por que choras e não come? Ele chega a perguntar para ela: por quê? Por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Ele chega a dizer para ela: não era ele melhor para ela do que 10 filhos, mas ela tinha uma sede de ter essa vitória. Algo interessante nesta palavra, nós encontramos a perseverança de Ana, né? Diante da adversidade, diante da circunstância que ela enfrentava, o negócio dela era com Deus. Nós encontramos aqui que a palavra do Senhor diz que ela estava amargurada, ela estava triste, ela estava ali vivendo uma adversidade, um confronto dentro da sua própria casa, dentro do seu próprio, debaixo do seu próprio teto, ela tinha uma adversidade incessante, né? Ela tinha uma adversidade o qual incessantemente irritava a Ana. Eu creio que Penina, a cada gravidez, ela expunha a sua situação ali para Ana ver como ela estava, né? A sua gestação, a sua vitória, mas esquecendo, né, que Deus tem o tempo, a hora para todas as coisas. Eu acredito que cada ano era uma situação muito difícil, mas a palavra de Deus nos conta que todos os anos ele subia ao templo para sacrificar o Senhor, e ali está indo Penina e Ana. Ana não desistia de subir, mesmo ainda não tomando posse da sua vitória, mas ela estava indo ali, no templo. Eu creio que, já levando menção àquilo que Deus traz às nossas vidas, eu creio que a Ana entendia que com a minha vitória, ou sem tomar posse do meu milagre, eu vou para o templo. Eu preciso estar no templo, eu preciso subir, eu preciso agradecer. Eu preciso ali oferecer, estar no templo buscando. Ela entendia, eu preciso perseverar. Nós não encontramos na palavra de Deus, em nenhum momento, Ana confrontando com Penina. Né? Nós encontramos passagem registrada aqui, onde Ana para responder Penina, para confrontar. Mas nós encontramos registrado a perseverança de Ana. Nós encontramos registrado a insistência de Ana em buscar o Senhor. Nós encontramos na palavra de Deus registrado que todos os anos Eucana subia e ali estava também as suas duas mulheres. Aquela que estava ali, eu imagino, com seus filhos, Penina, levando seus filhos juntamente com ela, e Ana está ali, confiando em Deus. A Ana está ali com o coração amargurado. A Ana já nem comia, só chorava. Eu imagino a tristeza de Ana. Eu imagino a amargura que ela sentia. Mas ela não desistiu. Mas ela não desistiu. E uma coisa nós encontramos, que Ana, ela não se confronta com Deus. Ela entende a sua submissão para com Deus. A palavra do Senhor diz que, estando ali o sacerdote, assentado numa cadeira junto do pilar do templo, e Ana também está ali, no templo. A Ana, ela entendeu que ela viveu uma diversidade dentro da sua própria casa. Ela viveu uma diversidade incessantemente. Mas ela não desistiu. A adversidade não conseguiu impedir a perseverança de Ana. A adversidade não conseguiu impedir. Eu imagino que o que irritava, né? Porque o inimigo, o que mais eu acredito, o que mais confronta contra o inimigo é a perseverança. É aquele que persevera, é aquele que insiste,
É aquele que não desiste. É aquele que está chovendo, ele vai. É aquele que o vento está soprando, ele vai. É aquele que se levanta de todos os lados, mas ele está ali. Ele vai. Alguém olha e diz, para quê? Por quê? Olha a situação que ele está, mas ele está ali. Porque o negócio dele não é com o homem, é com Deus. E a palavra diz que então Ana se levantou depois que comera em Siló. Eu acredito que todos ali estavam ali, levando, dando a sua porção, e ela também dando a porção dela ali, de adoração ao Senhor, com a alma amargurada, rasgada, eu acredito com o coração espedaçado, mas ela estava ali. E a palavra do Senhor diz que depois que todos comeram, né? Eu acredito que a Ana não comeu, porque a ponto que ele chega para ela e diz, por que choras? E por que não comes? Todos estavam ali comendo, mas Ana estava ali na presença de Deus. Junto, né? Eu entendo uma coisa, que a guerra, que a adversidade, não é para fazer uma exclusão. Não é momento de se excluir, né? Não é momento de se afastar. É aí que tem que estar no templo. É aí que tem que ir para o templo mesmo. Ela estava ali, ó. Eles estavam ali comendo, talvez se alegrando pelas vitórias que já recebeu, mas ela também estava ali, triste, amargurada, chorando, mas estava ali. E a palavra do Senhor diz que depois, então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló. Ela se levanta. O sacerdote está lá sentado numa cadeira no pináculo do templo, e ela pôs com amargura de alma. Eu creio que aquele dia Ana subiu para o templo. Eu creio que ela contemplou tudo que estava acontecendo à sua volta. Eu creio que naquele dia Ana teve uma decisão, ela teve uma atitude diante de Deus. Hoje eu quero o meu milagre. Eu consigo imaginar, hoje eu quero a minha vitória. E a palavra do Senhor diz que, e ela pôs com amargura, um coração amargurado de tristeza, de ver tudo que ela estava vivendo, de contemplar todos os anos que ela vivia aquela mesma história, de contemplar todos os anos que ela subia com a sua competidora ali irritando, tirando a sua paz. A palavra do Senhor diz que depois que eles comeram, Ana se levantou. E eu vejo se levantar com uma expressão de alguém que diz, hoje eu quero o meu milagre. Eu vejo se levantar com uma atitude de alguém que diz, hoje eu quero descer daqui com minha vitória. Hoje eu quero que Deus toma a frente dessa situação. Hoje, Senhor, eu quero que o Senhor entra nessa causa por mim. Eu vejo como Ana se levantar, porque tem atitudes que a gente vai vivendo a situação e parece que vai se prostrando diante da situação. Às vezes a pessoa está ali chorando, não come, está perseverando, mas ele não está tendo uma atitude. Eu vejo se levantar como se Ana dissesse, hoje chega, hoje eu quero o meu milagre. E a Bíblia diz que ela, pois, com amargura de alma, orou. Tem hora que a gente vai vivendo, você vai estando ali, você vai todos os dias, mas às vezes não é um propósito. Não lançam diante de Deus um propósito. E nesse dia Ana lançou diante de Deus um propósito. Todos os anos ela subia, mas só que esse ano foi diferente. Esse ano a palavra do Senhor diz que e ela, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. As lágrimas, elas movem a mão de Deus. Tem choro. Tem choros e choro. Né? Tem choro, tem lágrimas que elas são derramadas. Mas tem lágrimas que elas parecem, o olho está chorando.
Mas tem lágrimas que a alma chora. Porque a palavra do Senhor diz que com amargura de alma. Aqui eu acredito que não foi só os olhos só aquelas lágrimas que caem daqui do olho, não. Aquela lágrima que a pessoa chora de dentro para fora. Sai lá do íntimo da alma da pessoa. Sai da dor. Não chora só os olhos, não, mas a ferida, tudo ali, aquela lágrima sai lá de dentro do íntimo. E chorou abundantemente e voltou o seu voto dizendo. Ela fez um voto ao Senhor. A Ana, diante daquela situação, ela se levantou e tomou uma atitude. Como se ela dissesse, Senhor, a parte hoje basta. Se o Senhor se lembrar da tua serva e benignamente atentares da aflição, ela pediu para Deus olha tudo, Senhor. Se a partir de hoje, se nesta olha para a aflição que ela estava com a tua serva e dela se lembrares. Porque muitas vezes na dor, na aflição, quantas pessoas não passam por isso? Chega até a pensar, Deus esqueceu. Deus não está vendo. Deus está vendo. Mas ela fez uma oração, ela dizendo, se o Senhor se lembrar da tua serva e não te esqueceres. E ela fez o voto, se o Senhor desse para ela esse filho. Ela queria a vitória. Eu quero a minha vitória, Senhor. Eu quero a minha bênção. Não é para mim, é para o Senhor. Não vai ser nem minha, vai ser do Senhor. Mas eu quero. Eu quero a minha vitória. Ela fez um voto. E o voto foi tão profundo, foi tão da alma, que a Bíblia diz que ela nem movia os lábios. A ponto que o sacerdote teve ela como embriagada. É como se alguém que olha a pessoa andando da igreja chora tanto, né? Tem gente que fica incomodado. Tem gente que olha e fala assim, mas por que tanta lágrima? Não sabendo que aquelas lágrimas estão regando a semente. Não sabendo que aquelas lágrimas estão regando a terra e a semente. E a semente vai nascer, vai dar frutos. Vai dar frutos. E a palavra de Deus diz que ela... E sucedeu que, perseverando, né? Ela ali faz aquela oração. Faz um voto ao Senhor. E ela fala para o Senhor, vai ser do Senhor. Todos os dias da sua vida. Ela fez um voto, Nazireu, né? Não vai passar navalha na cabeça dele, ele é do Senhor. Mas eu quero. O Senhor te lembrares, eu vou dar para o Senhor. Aquilo que o Senhor vai dar para mim vai ser do Senhor. Como o Senhor se agrada quando a gente não prioriza a nossa vitória só para nós. Né? Quando nós entendemos que aquilo que nós pedimos ao Senhor é para a glória do Senhor. A oração, quando nós fazemos ela, ó Senhor, me dá essa bênção, não é para mim humilhar ninguém, Senhor. Não é para me mostrar para ninguém que eu sou, que eu posso, que eu faço, não. É para a glória do teu nome. Me dá essa casa para a glória do teu nome. Me dá essa porta aberta para a glória do teu nome, para que o teu nome seja glorificado. Me concede essa cura para que o teu nome seja glorificado, Senhor. Me ajuda a sair dessa situação para que o teu nome seja glorificado. Não pede para a sua glória. Pede para que a glória seja dada o nome do Senhor. E quando é feita esta oração, quando a pessoa entende que ele orando ao Senhor, quando ele fala, Senhor, se o Senhor me der essa vitória, é para a glória do teu nome. A porta aberta é para a glória do teu nome. A cura dessa doença é para a glória do teu nome, é o seu nome que vai ser glorificado. Essa casa que o Senhor vai conceder essa vitória de fazer, de reformar, de construir, é para a glória do teu nome. Este carro zero que o Senhor vai dar, não é para mim, não é para a minha glória, não é para que o teu nome seja glorificado, é para que veja e o seu nome seja glorificado. Quando é feita esta oração, não é para grandeza própria, mas é para que o nome do Senhor seja glorificado.
Ele responde, ele concede o desejo, ele concede a vitória. E a palavra do Senhor nos diz que o sacerdote chega até ela como embriagada, mas ela diz, eu não estou embriagada. Ela chega a dizer para ele a situação, como ela já estava atribulada, a situação já estava deixando ela atribulada. Aquela luta incessante, aquele problema que nunca acaba, aquela situação que parece que nunca tem fim, aquela batalha travada, aquela situação de todo dia, de todos os meses, todos os anos. Tem hora que tem que se levantar. A Ana se levantou e fez um voto. Então, na nossa vida, nós temos que se levantar e falar, Deus, entra com a providência. A Ana já estava, ela chega a falar, atribulada de espírito, angustiada a ponto que o espírito dela já estava atribulado de tanta luta, de tanto processo, de tanto enfrentar esse confronto com Penina. Mas ela se levantou, ela fez um voto diante do Senhor, falou, Senhor, é como se ela dissesse, hoje esse ano já basta, esse ano chega, eu quero descer daqui com o meu milagre. Eu subi, mas eu quero descer com minha vitória. Eu subi para o templo, mas eu quero sair do templo com meu milagre. Eu quero sair do templo com minha bênção. A Ana, ela tomou atitude diante de Deus. É hora que Deus permite as coisas, Ele estreita a situação. Porque a amada de Diana estava encerrada por missão de Deus. Foi o Senhor que encerrou a amada de Diana. Deus tinha um propósito nisso. Deus tem um propósito. Em todas as situações que Deus permite, Ele tem um propósito. Talvez essa luta que você está passando dentro da sua casa, essa adversidade que você está enfrentando, talvez esse problema que está ali ao seu pé todos os dias, essa adversidade todos os dias, essa afronta, essa irritação, essa perseguição que você tem enfrentado, Deus tem um propósito. Deus encerra as suas condições, muitas vezes, para você saber que você é dependente de Deus. Né? Deus encerrou a madre de Ana. Ana não tinha condições de gerar um filho, porque quem encerrou a madre dela foi o Senhor. Não tinha condições. Eu creio que nem se fizesse um tratamento para as condições de medicina daquela época, ela não teria condições, porque quem encerrou a madre dela está aqui escrito, foi o Senhor. E quando o Senhor fecha, é só Ele para abrir. A porta que Ele fecha, é só Ele que abre. E Deus permite muitas vezes as situações na dependência de Deus, para o homem entender que ele é dependente de Deus. Tem situações que não vai ser o homem que vai fazer. Não vai ser ajuda de condições elevadas financeiramente que vai te ajudar. Que a hora que a porta que Deus fecha, pode o gerente indicar, pode quem quiser. Pode o gerente da empresa falar, vai lá no RH e fala que eu estou mandando, mas a porta que fechou foi Deus. Ela não abre. Não abre. Mas também quando Deus fala, vai lá na empresa, pode ser a multinacional, pode ser aquela grande empresa que alguém diz, você não tem condições de estar lá dentro porque você não tem preparação, mas Deus falou que a porta está aberta lá dentro, você pode ter certeza que lá dentro você entra. Ele te coloca lá dentro. O maior indicador, o maior cartucho para te colocar lá dentro, que é Deus. Ele te coloca. Quando Deus fala, a porta está aberta. Está aberta. Ele coloca você lá dentro. Ele coloca. Você pode não ter nem preparação, mas lá dentro ele te prepara. Quando ele te coloca você lá dentro sem condições, sem preparação, para você saber que foi ele. Para você saber que quem te colocou lá dentro foi Deus. Foi Deus. Aí ele te coloca lá dentro. Depois você está lá dentro, muitas vezes ele prepara faculdade para você fazer da área, ele prepara as melhores faculdades, ele prepara as pós, ele prepara curso, ele prepara tudo para você fazer, né? Muitas vezes até para você ter um registro num papel que você exerceu tal faculdade, você fez pós-graduação em tal lugar.
Depois que você está lá dentro, ele permite você fazer, ele dá até condições para você fazer. Mas quando ele falar a porta está aberta, pode ser a melhor, a maior. Se ele fala, você vai para tal país. Se ele fala, você vai morar em tal terra, você vai morar em um país distante, aonde você não fala o idioma, aonde você não tem condições. Ele pode te dar condições de fazer um idioma aqui e você ir sem condições de moradia, sem ter moradia, ele te coloca lá. E se ele quiser te colocar lá também, sem idioma, e lá você aprender, ele te coloca. Ele prepara tudo. A terra, pessoas para te ajudar. Ele prepara. Nosso Deus é Deus grande. É um Deus que faz infinitamente mais além do que pedimos e pensamos. Deus ele nos leva até de uma passagem para outros caminhos, né? Mas é passando, levando aquilo que Deus nos traz, essa palavra. A Ana estava ali na condição do Senhor. Eu acredito que não adiantava o Cana pagar um médico para fazer o tratamento de Ana para Ana gerar filho, não. Quem encerrou a madre de Ana foi o Senhor. Tem situação que não vai adiantar querer fazer. Quem vai fazer é Deus. Quem fechou a porta, quem impossibilitou, quem limitou, foi Deus. Então quem vai ampliar as estacas, abrir as portas, os caminhos, é Deus. Quem vai gerar circunstâncias para você passar, para você chegar, é Deus. É Deus. E muitas vezes precisa só se levantar. Ela se levantou depois que todo mundo comeu ali, ó. E ela foi aos pés do pilar. E ali ela fez um voto ao Senhor. Ela fez um voto. Senhor, me dá esta vitória. Lembra-te de mim. Se o Senhor lembrar e não se esquecer. Deus ele não se esquece. Muitas vezes nós pensamos que Deus se esqueceu. Muitas vezes o ser humano ele pensa que Deus esqueceu, porque o sofrimento é tão grande, né? A luta é tão grande, a aflição é tão tamanha, que ele chega a pensar que Deus esqueceu. Mas Deus não esquece, não. A palavra do Senhor diz, pode ainda uma mãe que criou seu filho, que gerou o seu ventre, se esquecer de ti, mas o Senhor, todavia, jamais ele se esquece. Ele não se esquece de ti e nem do que ele te prometeu. Muitas vezes ele permite uma situação para você se levantar. E Ana aqui, ela levanta, ela faz essa oração a Deus com amargura de alma, não chorando simplesmente aquela lágrima que cai sobre o rosto por cair, mas uma lágrima de grande tristeza. A alma de Ana chorava junto, pela tristeza, pela adversidade que ela estava vivendo. Só que a lágrima, eu creio que ela não cai por terra. Ela subia para o Senhor. As lágrimas de Ana estavam mais expressas do que palavras. E aí ela expressa diante do Senhor um voto. A ponto que a amargura, né, que ela só se movia seus lábios. Eu creio que ela faz um voto, eu creio que de pensamento, ali, de alma. Perante o Senhor. E a palavra do Senhor diz que, perseverando ela, né? Sucedeu o quê? Perseverando ela em orar ao Senhor, Elias chega até ela. Porque ela não movia os lábios, né? Achava que ela estava embriagada. Mas ela estava atribulada por tanta luta. E quantas pessoas, né? Que às vezes está dessa maneira. A luta está tão grande dentro da sua casa, dentro da sua família, tantos problemas que você tem enfrentado, tantas adversidades, né? Quantas pessoas que às vezes se encontram vivendo a adversidade assim severa como Ana vivia. Que é difícil você viver com alguém ali no seu pé o tempo todo, tirando a sua paz, te irritando, fala coisa para te irritar, faz para te irritar, age de maneira para te tirar sua concentração, quer te ver atribulada, quer te ver angustiada, tem prazer de te ver chorar, tem prazer de ver seu sofrimento. Mas tem um tempo. Deus permite tudo com propósito.
Tinha a hora certa já marcada por Deus, da página da história de Ana ser mudada, da vitória de Ana chegar na sua vida. Deus estava só esperando Ana tomar uma atitude. E ela tomou uma atitude. Esse ano que ela subiu no templo, ela subiu com a diferença. E a palavra de Deus diz que ela subiu ao templo, mas desceu com vitória. Todos os anos ela descia com a vitória, né? Mas a vitória tão esperada, ela desceu com ela. Deus mudou a história de Ana. Quando ela se levantou e orou ao Senhor com toda a sua alma, com todo o seu coração, ela tomou posse do seu milagre. O sacerdote diz, seja... E a palavra do Senhor diz, então ele disse, vai em paz, o Deus de Israel te conceda a tua petição. Ainda que alguém te julgue, né? Ainda que alguém fale alguma coisa, né? Porque ele viu com a visão humana, ele disse, tu estás embriagada. Mas quando ela falou para ele a sua história, ele disse, vá em paz. Que o Deus de Israel te conceda a tua petição. Ainda que alguém primeiro te julgue, mas depois tem que liberar a sua vitória. Ainda que ele julgou, mas depois ele teve que falar aquilo que Deus, pela autoridade de Deus que tinha sobre a sua vida. Ele ministrou ali a vitória dela. Ele disse para ela, o Deus de Israel te conceda a tua petição. Glórias a Deus. E Ana foi. A Ana foi e tomou posse da sua vitória. A sua vida foi mudada. De maneira tal que Deus deu para Ana seu filho Samuel, profeta, juiz, né? Ali na casa de Deus, julgou a causa ali no templo do Senhor. E a palavra do Senhor nos traz que o Senhor ainda deu para ela mais filhos. E interessante que aqui está mencionando a história de Ana como uma grande vitória. Aqui ficou registrado a grande vitória de Ana, né? Deus quer registrar aquilo que Ele vai fazer na tua vida. Por isso essa luta está tão grande, por isso está tão grande a batalha, mas vai ficar registrado o nome do Senhor. Será glorificado após essa luta, após esse vento, após essa situação, você vai tomar posse da sua vitória. O nome do Senhor será glorificado. É para a glória de Deus. É para a glória do nome do Senhor. Ele permite você passar, mas é o mesmo Deus que permite você passar pela circunstância. É o mesmo Deus que te concede a vitória. É o mesmo Deus que quando você se levanta, entende o propósito de Deus, né? Porque às vezes as pessoas elas ficam questionando o Senhor, por que disso, por que daquilo, por que eu tenho que passar, por que essa adversidade, por que essa perseguição, por que essa luta, por que tanta batalha, por que essa enfermidade, por que esse problema, por que a porta se fechou. Não fica nos porquê, não. Fala, Senhor, se levanta. Qual é o teu propósito? Qual é a tua vontade? O que o Senhor tem a falar sobre isso? O que o Senhor tem a fazer sobre isso? É para a tua glória. É para a glória do nome do Senhor. Amém? Essa é a palavra que Deus nos deu no dia de hoje. A glória do nome do Senhor Jesus. Ana, ela canta o hino da vitória. Nós podemos até encontrar, né? O cântico de Ana. Ela tomou posse do milagre e fez um cântico ao Senhor, reconhecendo a dependência que todo o tempo
ela teve de Deus. Ela chega a dizer: o Senhor que tira a vida, é o Senhor que dá e faz a sepultura e faz tornar subir dela. É o Senhor que empobrece, é o Senhor que abaixa e é o Senhor que exalta. E ela chega a dizer: o Senhor levanta o pobre do pó e desde o esterco exalta o necessitado para fazer assentar entre os príncipes e herdar o trono de glória. Ela reconhece a grandeza. Quem faz tudo é Deus. É impossível para você, mas não é impossível para Deus. Dependente qual seja a sua batalha, que você esteja vivendo na sua vida. Deus encerrou a madre. Deus abriu a madre Viana. Muitas vezes aquilo que Deus permitiu que se fechasse, é Ele que vai abrir. Para a glória e honra do nome do Senhor. Amém. Oh, glória a Deus, aleluia. Eu sinto uma alegria tão grande, meus amados irmãos inscritos deste canal. Eu sinto uma alegria tão grande em cada momento que Deus nos dá para orar, para meditar essas passagens. Eu sinto uma alegria tão grande, porque eu tenho certeza que Deus vai falar com alguém. Eu tenho certeza. Eu sinto já Deus agindo na vida de alguém. Eu sinto Deus fazendo alguém entender o porquê que ele está vivendo essa situação. É como, meus amados irmãos, inscritos deste canal, é como se eu já visse o Senhor indo ao teu encontro. O Senhor já indo entrando dentro da sua casa, o Senhor entrando dentro daquela empresa, o Senhor abrindo as portas, mostrando para você: vem, meu filho, toma posse da sua vitória. Eu sinto assim, meus amados irmãos inscritos deste canal. Como a mão de Deus já estivesse falando: vem aqui, meu filho, olha, você vai entrar sim, eu falei que você vai entrar, você vai entrar. Eu falei que você vai tomar posse da sua vitória, você vai tomar. Eu sinto cada passagem, cada oração, eu sinto Deus agindo diante daquilo que Deus, no propósito que Deus traz sobre a nossa vida. Amém? Fiquem todos com Deus, que Deus abençoe a todos. Vamos fazer um minuto de oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero agradecer ao Senhor por esta palavra. Aonde entrar esta palavra, independente qual seja, meu Deus, a situação que essa pessoa possa estar vivendo, a adversidade que ele possa estar enfrentando, que ele possa entender, tudo tem um propósito, Senhor. Tudo Deus permite com um propósito. E que nessa situação que ele venha se levantar. Que ele venha se levantar nesse dia de hoje. Como Ana se levantou e fez um voto ao Senhor. Como Ana se levantou e orou ao Senhor com amargura de alma. Como a amargura da sua alma, ela orou, ela voltou ao Senhor. E o Senhor concedeu a sua vitória. Pela sua perseverança, pela sua insistência, pela sua atitude de fé, de se levantar diante de todos que ali estavam, que já comeram e beberam, mas Ana estava ali, amargurada, mas ela falou com Deus, pediu ao Senhor, e o Senhor concedeu a vitória do seu coração. A petição de Ana foi atendida pelo Senhor. E assim eu creio que será na vida de cada um que tem acompanhado conosco esse trabalho, essas orações, essa palavra. Que essa palavra venha trazer força, venha trazer vida, venha trazer esperança, venha reedificar, venha fortalecer, venha fazer um mover dentro desta casa, no meio desta família, independente qual seja a adversidade que essa pessoa esteja enfrentando, independente qual seja o problema que essa pessoa esteja enfrentando, que o Senhor venha fazer uma grande obra, que o Senhor venha falar ao coração dessa pessoa, que o Senhor venha falar ao entendimento dessa pessoa, meu Pai. Que neste dia de hoje ela possa tomar posse da sua vitória. Como Ana perseverou, como Ana não confrontou com a adversidade, mas ela buscou o Senhor e tomou posse do milagre. Essas vidas venham tomar posse da sua vitória. Porque não cabe a nós confrontar com o inimigo. O que nós temos que fazer é se lançar aos pés do Senhor. É buscar aquele que tudo pode. É buscar aquele que tudo executa por nós. Aquele que é maior do que nós. Aquele que faz muito mais, além do que pedimos e pensamos, para a glória do nome do Senhor. Amém? Fiquem todos com Deus. Que o Senhor continue abençoando a sua casa, a sua família. Não se esqueça de divulgar esse trabalho, testificando, compartilhando com aqueles que você sabe que precisa de uma vitória, em nome de Jesus.